pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Maravilha a gente poder se reunir aqui mais uma vez para mais uma série, mais uma temporada. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa, permitir que a gente adentre mais uma vez para poder falar ao seu coração, à sua vida, para a sua família. É muito bom saber que mais uma vez Deus sonhou para mais 4 temas a serem conversados aqui, para a gente cada vez aprender juntos. Hoje trazendo essa série com temas muito importantes e o título da série toda é Saúde e Fé, onde a gente vai conseguir alinhar uma coisa na outra, a gente vai aprender junto no decorrer dos programas. Não é não, Rafa? Que prazer estar com vocês de novo. Muito obrigado por ter nos acolhido novamente. Esse tema é muito interessante e importante para os dias que a gente vive hoje, né? Nossas correrias, nosso cansaço, nossa falta de tempo. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que muitas pessoas nem sabem que nós conseguimos fazer isso, às vezes em casa, às vezes no lugar que a gente tem à disposição, não precisamos ir a algum lugar específico e que só depende de nós, né, Bia? Então, o tema de hoje vai ser algo muito importante que, se nós colocarmos em prática durante a nossa rotina, durante o nosso cotidiano, terá muitos e muitos benefícios. E a Bia vai estar falando para nós o que, então, nós vamos estar conversando nesse primeiro episódio dessa nova série, né, do Conecta Cristo. É verdade, é uma alegria estar com vocês mais uma vez e nós vamos falar um pouquinho sobre a meditação. Num tempo em que nós somos bombardeados por tantas informações, vivemos no automático, aceleradíssimos, né? A nossa mente está a todo momento pensando. Estudos dizem que durante o dia, nós temos mais ou menos 80 mil pensamentos. Sabe o que é isso, gente? Bastante, né? Dá conta de 80 mil pensamentos por dia. Muita coisa. É muita coisa, né? E nós precisamos estar atentos mais a nós mesmos, né? Então, a meditação, ela é muito importante na nossa vida. Embora ainda ela não é tão praticada, né? Pelo menos assim por mim, né? Eu tenho começado a praticar a meditação e eu vejo o quanto a meditação tem sido benéfica na minha vida. E nós vamos também focar um pouco, né? Mas como que eu posso focar a meditação e a fé? A meditação e a espiritualidade. Então, é um tema que, se nós formos explorar mesmo, dá um podcast, né? Dá o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas nós vamos tentar resumir um pouquinho sobre a meditação. E eu gostaria de começar com a palavra de Deus, né? Antes de falar dos benefícios da meditação. No Salmo 22, diz assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes e restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia
hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que lindo esse salmo, né? E como que nós podemos meditar através deste salmo? Né? Então, se nós observarmos aqui, né, eu vejo assim que é uma contemplação. Olha, o que Deus faz? Ele me faz repousar. Olha só, ele me faz meditar. Porque o que é meditar? É você repousar. É você se desligar das preocupações da vida e focar no momento presente. E o Salmo diz: ele me faz meditar, repousar. Ele me conduz junto às águas refrescantes. Ele me leva às águas tranquilas. Olha só, eu saio da agitação do meu dia a dia, porque eu sei que, meditando através da palavra de Deus, ele me leva a uma água que é refrescante, a uma água que é tranquila. Ele restaura as forças da minha alma. Olha só, ele me restaura. Eu entro em contato comigo mesmo e também entro em contato com Deus. E eu sei que diante de toda a agitação da minha vida, ele refaz a minha alma. Ele me busca a me conhecer mesmo, a eu poder estar em contato comigo, a conhecer as minhas limitações. Pelos caminhos retos ele me leva. É eu ter a certeza que ele é meu guia, que ele é a minha direção. Porque eu sei que ele está comigo. Às vezes a gente está rezando, mas a nossa mente ela vaga, né? Ah, que eu tenho que fazer daqui a pouco, amanhã eu tenho que resolver esse problema. Mas olha só, ele me leva à direção, ele me traz para o momento de agora. Ele está comigo. Agora eu sei que Jesus está comigo. Então, eu vou vagar nos meus pensamentos, mas eu volto, porque eu sei que ele está comigo. Vosso bordão e vosso báculo, ele é meu amparo. Como diz aqui, se eu for ver novamente, olha só. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. Ele me traz paz, ele me traz tranquilidade, ele me coloca na presença, ele me faz meditar que ele é um Deus que cuida de mim, que é providente na minha vida. Então, quantas palavras eu posso tirar aqui? Porque tem aqueles mantras meditativos, né? Nossa, a palavra de Deus é um mantra. Quantas palavras eu tirei aqui? Ele é guia, ele é direção, ele é amparo, ele é misericórdia, ele é sustento, ele é Senhor, ele me conduz, ele é providente. Então, como que nós podemos, olha, é um mantra, a palavra de Deus é um verdadeiro mantra. E no catecismo, eu até pesquisei, tá? No Catecismo da Igreja Católica, o que diz a meditação? No 2707, os métodos, no catecismo, tá? Os métodos de meditação são tão diversos que um cristão deve querer meditar com regularidade. Então, a Igreja Católica diz que a meditação é uma forma de oração mental que envolve o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo, e é um meio para aprofundar a fé e promover a conversão do coração, porque é eu entrar em contato comigo mesmo. Meditar é isso, é entrar em contato com a minha essência e descobrir quem eu sou. E é muito importante a gente entender que a meditação ela é treinável. A gente, Verdade. muitas vezes, você que está nos assistindo, nunca teve contato com esse tipo de atividade, vamos colocar assim, né? É muito difícil a gente, na nossa correria do dia a dia, a gente tirar um tempo para nós. Eu vejo muito que a meditação, além de ser um exercício que nós podemos fazer mental, é um exercício de fé, porque eu estou passando por dificuldades, não sei a fase que eu estou vivendo
não sei a fase que você está vivendo na sua vida, mas nós confiarmos em Deus, tirarmos um tempo para nós, para colocar os nossos fardos em Deus e meditar em cima disto, é algo extremamente importante e não é fácil de se fazer. A gente precisa falar para você que está nos assistindo que é um exercício que aos poucos a gente vai criando um certo hábito. Mas no primeiro momento, a maior vontade que às vezes você vai ter é quando você fechar os seus olhos ali e começar esse momento de vamos dizer, de relaxamento, de meditação. Celular. Vai dar vontade de pegar o celular. Vai dar vontade de ver, às vezes, o que o filho está fazendo em casa, o que o marido está fazendo, para onde que vai, para onde que voa. Então, imagina, a gente tem essa porrada de pensamentos que a Bia falou durante o nosso dia a dia. Os pensamentos não vão parar nesse momento. É a gente que vai ter que se autocontrolar para treinar a nossa mente e, nesse momento, fazer com que essa paz de espírito possa começar a tomar conta do meu corpo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meditação, isso é muito importante porque os temas aqui tratados também, na maioria das vezes, são para nós. Eu deixei de fazer, a gente estava comentando aqui antes de começar, eu deixei de fazer meditação, mas eu lembro que um exercício muito bacana, que quando eu fui procurar sobre, é a gente se imaginar a nossa mente como um rio. Aquela água fluindo e cada pensamento que vir você deposita nesse rio para que ele possa ir embora. Então, essa fluência dessas águas, essa fluência de pensamento é algo que aos poucos você entrega para que a sua mente possa ir se esvaziando. Se esvaziando, até que você consiga achar o ponto que a Bia falou. Eu medito quando eu vou me conhecendo. Eu medito quando eu estou, aos poucos, pelo menos tendo o hábito, pelo menos tendo o incentivo de me colocar à disposição de uma atividade nova, né? Então, a gente vê que... Não sei se o ponto mais importante, mas um dos mais importantes seria a disciplina, né? Para a gente conseguir chegar, para a gente conseguir focar, para a gente fechar os olhos e ter essa disciplina de saber que você vai meditar. Por exemplo, a Bia, ela fez a leitura da palavra, depois ela meditou a palavra. Além do entendimento, ela meditou sobre, porque ela estava falando... Gente, ela está na mesma palavra ainda, porque essas palavras que ela está achando eu não estou encontrando aqui. Então, ela teve esse entendimento da palavra, ela conseguiu entender e conseguiu meditar. É a Lectio Divina, né? Ela conseguiu meditar sobre e trazer termos e palavras que talvez você só vai conseguir entender se você entrar dentro da palavra mesmo. Isso é para meditação pessoal também. Esse caso que o Rafa falou de a gente deita, fecha os olhos para meditar e quer pegar o celular, é normal. Porque se não tiver a disciplina mesmo, eu falo por mim, porque para eu chegar assim em casa, fiz minhas coisas aqui, já tomei meu banho, estou pronto para descansar, vou deitar um pouquinho para meditar. A minha cabeça automaticamente ela já pega o celular na mão. Automaticamente pega o celular, começa a ver vídeo. Quando eu vejo, já é 2h da manhã. Falo, meu Deus do céu, quanto tempo passou e eu não fiz nada, não consegui nem rezar ainda. Aí vou rezar, durmo no meio da oração. Você foi num ponto fantástico. Nós vivemos no piloto automático, sim, não é verdade? E quando a gente vive no piloto automático, nós não temos tempo para nada. Nós não aproveitamos o tempo que Deus nos dá. Por quê? Porque nós vivemos no piloto automático. E quando nós vivemos no piloto automático, nós remoemos pensamentos do passado e também nós jogamos nossa mente pro futuro. E nós esquecemos de viver o tempo presente. E quando nós deixamos de viver o nosso tempo presente, nós perdemos o nosso tempo. Quantas coisas nós podemos aproveitar do momento presente e nós passamos o tempo vivendo do passado e do futuro. E esquecemos que nós precisamos viver do hoje, né? Viver do agora. E, assim, tenho pesquisado muito sobre meditação e uma das que a igreja, né, sempre tem citado como é que fala aí, Rafa? Ajuda eu aí.
Mindfulness. Então, é esse tipo de meditação. E o Rafa falou da disciplina. No catecismo da igreja diz regularidade, é ser disciplinado. Então, o que significa mindfulness, né? É a atenção plena, é estar atento naquele momento. É eu sair do piloto automático. O que a gente faz no piloto automático? A gente levanta, a gente escova o dente, a gente dirige, a gente para pensar quando está trocando uma marcha de carro. Tem gente que tem carro já automático, né? Mas tudo bem, eu ainda não tenho. Não tenho. Eu ainda não tenho. Então, mas a gente, para fazer certos comandos, a gente precisa de atenção plena? Não, a gente faz no automático. Eu escovo os dentes no automático. São coisas que a gente faz no automático. Mas tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos da atenção plena. Então, a mindfulness, que é um exercício, que é uma prática que nos coloca a nos concentrarmos no momento presente. E é muito simples. Em 10 minutos, eu consigo fazer uma meditação. Eu tenho dificuldade para dormir. Eu até pego no sono, mas o meu sono ele é muito leve. E a meditação tem me ajudado a ter um sono mais tranquilo. Então, a meditação, ela tem, dentro de mim, ela combate a insônia, porque eu tenho tendência a ter insônias. Então, a meditação tem sido, para mim, muito benéfica na questão da insônia. E são estratégias que a gente vai encontrando para nos autotratar, né, Bia? Sim. Então, isso é importante, a gente saber das nossas mazelas, saber do que a gente precisa melhorar e como a meditação pode nos ajudar e os benefícios que ela nos traz, né? Sobre viver no automático, a gente estava comentando aqui antes de um vídeo e eu acabei brincando, né? Eu olhei pro Gu e falei, eu vi, mas não olhei. Então, quantas vezes a gente tá com o celular aqui... Automático isso aí. Tá aqui olhando o celular e tá com a cabeça longe. Eu vi, mas não dei atenção. Nossa. E assim, é algo que a gente precisa ir começando a trabalhar. E a meditação, eu vejo que ela nos dá muita importância de nós conhecermos as riquezas que não são pagáveis. A gente começa a aproveitar melhor o que a gente vive. A gente muitas vezes fala assim, parece que o tempo diminuiu, mas na verdade não foi o tempo que diminuiu. Foi a nossa rotina que acelerou tanto que a gente não tem mais tempo para nós mesmos. E a meditação ela vai trazer inúmeros benefícios para nós. Eu gostaria até de pedir para a Bia comentar alguns deles, né? Para que você possa entender que a meditação, como a própria igreja fala para nós, ela é algo que, disciplinado, não tem como dar ruim. Não. É só benefício. Sim. Então, imagina você, a gente está te entregando uma ferramenta que é possível você fazer na sua casa, sem gastar nada, somente, né, aprendendo aos poucos, porque por mais que a gente fale aqui, a gente não vai conseguir explorar e explanar tudo. Mas a gente gostaria de deixar alguns benefícios que você pode ter através dessa prática. Isso. E a meditação ela é uma âncora que nos traz para o momento presente, né? Quer dizer, então, tem vários benefícios. Nós não vamos citar todos, porque nós não temos tempo. É que vocês não estão vendo o que tem nessa agenda aqui dela, gente. Vocês não têm noção. Agenda já acabou as folhas já. Mas olha só, reduz o envelhecimento. Olha, gente, mulheres, por favor. Rapaz. Olha, mantenha a saúde do cérebro. Ajuda na prevenção do envelhecimento cerebral, Alzheimer e essas doenças aí. Olha, quem medita não fica remoendo o passado, pois sua mente está focada no agora. Gente, ajuda na saúde cardiovascular. Olha que massa. Sabe o que é isso? Porque muitas pessoas que têm pressão alta... Por que a pressão alta? Por causa do estresse. Então, ela ajuda a diminuir, né, essa pressão alta. Eu achei assim incrível aqui, né? Olha, com o avançar da idade, nós vamos perdendo a massa cinzenta que nós temos no cérebro. E pessoas que meditam entre 40 e 50 anos, e elas têm a mesma quantidade assim, de massa cinzenta de um jovem de 20 a 30 anos que não medita.
Olha só, gente. Isso aqui, eu achei incrível, né? Nós deixamos de julgar, porque quando a gente remoe pensamento, a gente julga, porque a gente lembra das coisas do passado que não foram boas. Então, a gente deixa de julgar, a gente agradece mais. Pessoas distraídas, isso é pesquisa, é científico, são pessoas mais infelizes. Olha que incrível, pessoas distraídas são pessoas que não são felizes. Então, as pessoas que têm uma atenção, que têm foco, são pessoas felizes. Por quê? Porque elas não ruminam tanto o passado. Quando nós ruminamos, nós somos mais tristes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. Espera aí. Olha, porque eu pesquisei muita coisa aqui. Rapaz. Olha só. Reduz até 48% o risco de eventos cardiovasculares. Tem um cromossomo no nosso DNA, que chama assim, telômeros, que são os pezinhos dos nossos cromossomos, que guardam o nosso DNA. E está ligado ao envelhecimento. E vai encurtando, né? E pessoas que meditam, elas são pessoas mais suscetíveis a ter saúde. Aquelas que não meditam, elas são propensas a adoecer. Quer dizer, tem muita coisa aqui para que a gente possa aprender. E é científico, é comprovado cientificamente. Não é da cabeça, né, Bia? E ela não substitui o exercício físico. Nós vamos falar depois sobre isso, né? Então, quer dizer, ela ajuda no combate da ansiedade, da depressão, do estresse. No nosso cérebro, nós temos uma parte que chama amígdala cerebral. Não é aquela amígdala que não, né? Então, a amígdala cerebral ela é responsável pela ansiedade, pelo estresse. Quando você entra num estresse, você já viu pessoas estressadas que entram na agressividade? É porque a amígdala cerebral está ativada. É porque você está estressado, né? Começa gritando, a pessoa perde o... A calma ali na hora. Por que você está gritando? Porque a amígdala cerebral dela está no limite. E pessoas que meditam, elas diminuem essa pressão que tem a amígdala cerebral. Então, muitas pessoas são... Claro que sem dispensar a medicação, mas muitas pessoas são curadas através da meditação. Ficam livres da ansiedade. Então, é muito importante a meditação nos dias de hoje. E nós somos convidados todos, tá, a meditar. Ou antes de se levantar, logo pela manhã ou à noite. Ou se deitar. Nossa, quanta informação agora ficou na minha cabeça. Bora meditar. Bora meditar. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Bia. Mas antes, eu queria só dar um adentro na questão do piloto automático. Que o Rafa falou do celular, que a gente às vezes vê o celular e não sabe o que está passando ali. Por muitas vezes, eu preciso estar com o celular na mão e ligar a TV. Para estar alguma coisa passando na TV para eu conseguir me concentrar no celular. Rapaz. Hoje, entende? Hoje em dia, no mundo dos vídeos rápidos, Instagram, TikTok, o pessoal ele coloca, divide a tela. Acelerada. Divide a tela. Em cima, alguém fazendo uma massinha de modelar, alguma coisa, um vídeo de comida, cortando alguma coisa, e o conteúdo embaixo. Para a pessoa ficar assim, vidrada no celular. Você assim. vai focar onde? Aí fica assim, dividido. Outra coisa também de piloto automático, eu ando de moto, né? Às vezes, eu não sei nem como que eu cheguei no meu trabalho. Pelo amor de Porque Deus. o caminho, eu vou no caminho assim, eu chego no estacionamento e falo, como é que eu cheguei aqui já? Você vai sempre pelo mesmo caminho? Sim. Pronto. Decorado eu chego. Você precisa mudar a sua rota. Porque você já está no piloto automático. Isso. Nossa, eu tenho que pesquisar isso aí. Aí a pergunta que eu queria fazer para você, Bia, para a gente poder encerrar... Se eu não souber, por favor, gente, universitários. E você dar esse toque para a gente. Ao fechar os olhos e a gente começar a nossa meditação diária, o que a gente tem que trazer para a mente? O que a gente tem que trazer para o nosso coração? A primeira coisa que nós temos que pensar é na respiração. É a âncora. Para começarmos a meditar, nós temos que focar na nossa respiração. Então, eu começo a focar na respiração. Então, eu começo a perceber como que é a minha respiração. Aí o Rafa está querendo dormir, gente, fica na minha frente. Ó. Eu falei de respiração, vocês não têm noção aqui.
Então, eu vou focar primeiro ponto. Eu fecho os meus olhos, eu vou focar na respiração, né? Porque a respiração ela vai oxigenar o meu cérebro. Então, eu vou desacelerar os meus pensamentos, né? Então, eu vou focando na respiração. Aí é que tem várias técnicas, né? Então, você pode focar numa parte do seu corpo, nos seus pés, sentir os seus pés, sentir o seu joelho, sentir o seu corpo. E aí você vai... Por que você vai focar? Porque você vai ter atenção plena. Sinta agora os teus pés. Então, eu vou ter atenção plena nos meus pés. Vai sair o foco? Vai. Claro que vai. Daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa. Mas aí eu vou perceber. Ó, o que é atenção plena? Eu saí do foco, mas agora eu vou voltar para o foco. Então, isso é um exercício de ter disciplina. Então, quando eu... É hoje que eu vou conseguir fazer isso? Não, gente. É aos poucos. Bem gradativamente. É um processo, né? E aí você vai adentrando mais, né? Eu tenho meditação com música, tem meditação... eu gosto muito do Padre Adriano Zandoná, meditação para dormir. Então, você vai buscando. São várias técnicas, várias formas de meditar. E é bom para a gente, para você que está em casa, pegar esses pontos e ir treinando, e fazendo aos pouquinhos. Né? Não é do dia para a noite que você vai ser o mestre da meditação, né? Vai ser aos poucos. Mas tenta fazer isso hoje mesmo. Não sei se você consegue fazer após assistir esse vídeo ou quando você for se deitar. Não sei que hora que você está assistindo. Mas que fique para a gente, né, esse adentro, que é importante a meditação para o físico, para o mental, para a nossa espiritualidade também. Manter tudo sempre alinhado. Então, por hoje, nós ficamos aqui, encerramos esse episódio. E que você tenha certeza que você não está só nessa trilha que você vai começar a fazer agora. Pode contar conosco aqui do Conecta. Se precisar, volta o vídeo do começo. Pega bem essa parte que a Bia falou. O que você tem que fazer ao fechar os olhos? Começa a focar na sua respiração, começa a focar em você, deixa os pensamentos do futuro para o futuro, deixa os pensamentos do passado mortos no passado, enterra aquilo, já não faz mais parte da sua vida, já não é mais você. Você é o que você é agora. Você está onde você precisava estar. Amém, gente? Amém. Amém. Lembrando você aí, curta, compartilha, encaminha esse vídeo para um conhecido seu, dá essa força para nós, para quem você acha que precisa saber desse conteúdo, e assim nós nos tornamos mais fortes. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco e esperamos você no próximo episódio. Se mijar.